uma esfera. Tá? Iniciaremos deduzindo algumas ferramentas que são necessárias para definir a expressão que irá representar a área da superfície da esfera, como, por exemplo, como calcular o comprimento de uma curva. Tá? Vou utilizar aqui minha régua. Nós definimos aqui o nosso plano. A nossa ordenada. Essa é a nossa abscissa. Utilizar o nosso transferidor para colocar uma curva. Então, a ideia de fazer a análise do comprimento dessa curva, claro que nós vamos ter que limitar as limitações. Nós vamos colocar em função da abscissa. Então, aqui nós temos, vou dar aqui para ficar melhor. Nesse caso, nós vamos limitar o abscissa valendo A, ponto inferior, e o superior valendo B. Tá? Nós temos a nossa abscissa e aqui nós temos a nossa ordenada. O gráfico vai estar representado por essa curva, e nesse caso, chamar de y, e a nossa função f de x. Nessa função, a ideia inicial é tentar determinar o comprimento da curva dentro desse intervalo. Fazendo uma análise assim mais generalizada, observamos que se nós traçarmos uma reta do ponto A até o ponto B, onde toca o gráfico, aqui a cor, vou colocar. Nós podemos traçar um triângulo retângulo, onde ele dá uma certa aproximação em relação à curva, né? Que a ideia principal é determinar o comprimento dessa curva. Claro que é uma aproximação, a gente não tem uma exatidão. O interessante seria, ao invés de traçar esse triângulo maior dentro do intervalo AB, nós segmentarmos pedaços de reta em cima da nossa curva, aonde esses pedaços eles se aproximem, estejam muito próximos de zero, né, para ele poder se ajustar em cima da curva. Nós podemos escrever assim, por exemplo, traçar o segmento de reta aqui, ó. Ponto, outro ponto, e assim sucessivamente. Então seria interessante cada segmento de reta está próximo de zero, e a partir daí nós determinarmos triângulos menores. Então, por exemplo, nesse primeiro segmento, poderíamos traçar assim, onde teríamos um triângulo menor. E a ideia é conseguir construir o máximo possível de triângulos aqui, né? Ou seja, a quantidade de triângulos tem que tender ao infinito. Que aí a hipotenusa desses triângulos retângulos vai se ajustando em relação à curva. Ou seja, então o que nós devemos fazer? Nós devemos aproximar a base desses triângulos, ou seja, em relação à abscissa, nós vamos ter aqui um valor muito próximo de zero, tá?
que eu vou definir como d de x. E em relação à nossa abscissa, nós vamos também ter um valor muito próximo, né, de zero, que eu vou chamar de d de y. E a nossa distância aqui, o comprimento, eu vou chamar de ds. Ampliando esse triângulo, colocando aqui mais embaixo, então esse triângulo retângulo, onde a base é d de x, aqui o outro cateto é d de y, aqui nós temos o d de s. Então, para nós encontrarmos o d de s, nós podemos aplicar Pitágoras. Então, nós temos que d de s ao quadrado é igual a d de x ao quadrado mais d de y ao quadrado. Eu vou reescrever essa expressão dividindo todo mundo por d de x ao quadrado. Tá? Como o meu d de x é um comprimento e algum valor muito próximo de zero, mas não é zero, posso fazer essa divisão. Então, d de x ao quadrado. Aqui também. Então aqui teremos d de s ao quadrado, não vou mudar aqui por enquanto. D de x ao quadrado dividido por d de x ao quadrado, aqui vai dar 1. E aqui nós podemos colocar tudo na potência de 2. Parênteses aqui ao quadrado. Observamos que d de y sobre d de x é uma escrita para derivada, tá? Aqui nós estamos utilizando a notação de Leibniz. Eu vou só reescrever isso aqui utilizando uma escrita mais prática, claro, com derivada de primeira ordem, que seria a escrita utilizando linha, né? D'. Então aqui nós vamos ter d de s. Vou passar esse d de x, vou multiplicar aqui tudo por d de x ao quadrado. Tá? Então aqui esse d de x some. Aqui eu vou ter 1. Mais, que eu vou escrever utilizando f', tá? Porque a nossa função é f de x. Nesse caso, f' de x ao quadrado. Isso aqui está multiplicado por d de x ao quadrado. Vamos continuar aqui em cima. Vou aplicar raiz quadrada em ambos os lados. Então, vou ficar com raiz quadrada de ds ao quadrado igual a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado vezes, parêntese, d de x ao quadrado. Nesse caso, simplificando raiz quadrada de ds ao quadrado, vai sobrar ds. Calculando aqui como é o produto, isso aqui continua dentro da raiz, mais f' de x ao quadrado. E a raiz quadrada de x ao quadrado, d de x. Observe que o comprimento d de s desse triângulo pequeno que nós pegamos, onde nós estamos entendendo tanto a base, o comprimento, no caso dos catetos, a hipotenusa deles, aproximando de zero, nós conseguimos encaixar, né? Então aqui é possível determinar esse comprimento, né? Estamos tentando organizar ele para ficar em cima da curva. Só que aqui eu defini o comprimento nessa posição aqui, né? No caso desse ponto até isso. Mas para determinar toda a curva dentro do intervalo AB, então para isso nós precisamos somar, né? E no caso, a representação dessa soma seria uma integração, né? Então, no caso, aplicar a integral em ambos os lados. Então, ficaria a integral de A até B é igual a integral de A até B da raiz de 1 mais
f' de x ao quadrado de x. Então, para nós determinarmos o comprimento da curva dentro do intervalo AB, nós precisamos fazer o quê? Calcular a integral de AB da raiz quadrada de 1 mais a derivada de primeira ordem ao quadrado em relação a x, tá? Então aqui seria a expressão que nós vamos utilizar para determinar o comprimento de uma curva. Nós vamos precisar dessa informação, mais à frente nós vamos utilizar como ferramenta, tá? Então por isso que foi feita a dedução. E agora que já sabemos determinar o comprimento de uma curva, vamos agora para a próxima ferramenta que é necessária para determinar a superfície da área de uma esfera. Ou seja, fazer a análise da área da superfície de revolução. Tá? É o que nós vamos verificar agora. Então, para isso, traçar mais uma vez aqui um plano. Nossa ordenada. Essa é a nossa abscissa. E vou desenhar um gráfico de uma curva, mais ou menos assim. E essa curva, nós vamos rotacionar, dar uma volta 360 graus, né, em torno do eixo X, tá? E vai ficar mais ou menos assim. Essa ponta aqui, quando ela dá uma volta de 360 graus, essa outra ponta também, 360 graus. Teremos uma superfície de revolução. Tá? Essa superfície de revolução, caso nós vamos limitá-la, também aqui um ponto B, e aqui um ponto A. Um ponto B e um ponto A. E a ideia de tentar determinar a superfície da área, essa superfície de revolução, determinar a área, é o mesmo raciocínio que nós utilizamos para determinar o comprimento de uma curva, né? É a ideia da aproximação. Nós podemos, por exemplo, pegar segmentos de reta e ir aproximando aqui, ó, em cima da curva. E a ideia é colocar o máximo possível, né? Pegando esse segmento e tendendo a distância dele a ficar o mais próximo possível de zero. Tá? Se nós pegarmos, por exemplo, um segmento desse e girar ele em torno, né, rotacionar ele em torno do eixo Y, observa que nós temos uma figura também conhecida. Vou desenhar mais aqui embaixo. Então, rotacionando, nós vamos ter em torno da abscissa, esse ponto e esse ponto. Então, observe que nós temos uma imagem conhecida, tá? E nós temos o tronco de um cone. E nesse tronco de cone, nós temos aqui, ó, em seus extremos,
nós temos circunferências, tá? Nós temos uma circunferência que eu vou dizer que o raio dela é igual a R1 e essa outra é igual a R2. E esse segmento que eu rotacionei, isso aqui nós chamamos de geratriz. Eu vou representar ela por G. O que é interessante nós analisarmos em relação ao tronco? Observamos que, na verdade, esse tronco de cone que nós tiramos da nossa superfície de revolução foi um pedaço que foi seccionado, tá? Nós tiramos um pedaço. E a ideia é fazer o quê? Nós observamos que esse segmento, quando ele tende a zero, nós conseguimos aproximar em relação à nossa superfície, né? Quando nós estamos rotacionando esse segmento, que é a geratriz. Então observe qual a figura que é gerada. Então a ideia é utilizar aquela mesma que nós fizemos lá para comprimento de curva, só que agora gerar infinitos troncos de cone dentro da nossa superfície de revolução. Então para isso o que nós precisamos fazer? Ajustar a nossa geratriz em relação ao mínimo possível entre dois segmentos, entre dois pontos que são dados, aproximando ele o máximo possível de zero, tá? Ou seja, tendendo ele a zero. Uma informação relevante e que é necessária para a gente continuar com a nossa análise é fazer as verificações em relação a calcular a área lateral de um cone. Ou seja, nós vamos partir que isso é uma verdade que está sendo trabalhado pelos meus colegas de mestrado, tá? Quem está trabalhando na parte de cone. Então, a fórmula que é utilizada para determinar a área lateral de um cone é dado por π vezes raio 1 mais raio 2 vezes a geratriz. Ou nós podemos usar também outra fórmula que é equivalente. 2π vezes 1p vezes a geratriz. Quem é nosso P? O P vai ser a média aritmética entre os dois raios do cone. Tá? Isso será nosso P. Se observarmos aqui, traçarmos exatamente um segmento dividindo o tronco de cone ao meio, tá? E a gente rotacionar também, se nós rotacionarmos, nós teremos outra circunferência, e essa circunferência é o P, tá? É chamado de raio médio, então ele representa o raio médio. Então, vamos aproveitar essa figura aqui, deixa eu tirar aqui para a gente fazer uma análise em relação, por exemplo, se nós pegarmos aqui um ponto, aqui x, e aqui eu vou determinar um intervalo, tá? Mais próximo de zero possível. Se aproximando de zero, eu vou chamar de dx. Então, quando eu aproximo de zero esse intervalo na abscissa, consequentemente, aqui em relação ao meu gráfico, eu vou ter algo muito próximo de zero também, eu vou chamar de ds. E em relação a y, também, eu vou ter algo muito próximo, tá? Observe aqui, se eu tenho x, eu tenho uma representação aqui de fx. Aqui é a representação do meu gráfico, né? Então, isso aqui também eu vou ter um d de y, aproximando de zero. Então, analisando aqui no nosso tronco de cone, só tirar esse nosso tronco de cone, esse segmento aqui que é a geratriz, quando nós aproximamos de zero, isso aqui vira o ds. Aqui nós temos o ds. No ds, analisamos que esse valor aqui que nós temos nesse intervalo, aqui vai ser o dx, né? Como se a gente estivesse pegando um cone o mais fino possível, né? Nós estamos pegando todas as suas dimensões, o dx, dy e ds, e aproximando de zero, tá? Seria uma secção dessa superfície o mais
fino possível, tá? E quando nós fazemos isso, nós conseguimos ajustar dentro da nossa superfície de revolução. Visto isso, nós podemos fazer agora usar um pouco de álgebra para encontrar uma relação que determine uma expressão que determine a área da superfície de revolução, tá? Observem que dessa secção que aparece aqui, esse P, quando você se aproxima ele de zero, isso aqui ele vai se aproximar de f de x, tá? Esse raio que aparece aqui, ó, esse valor se aproxima de f de x. Ele vai se ajustar. Nós podemos ver isso aqui na nossa superfície de convolução. Então isso quer dizer o quê? Que o raio médio ele tende a fx, tá? Nós vamos utilizar isso. Então nesse caso, para determinar a superfície de revolução, a área da superfície de revolução, nós temos que lembrar como determinar o comprimento de uma curva. Isso nós já fizemos, tá? Ou seja, o ds. O ds ele é dado por a raiz quadrada de 1 mais a derivada de primeira ordem ao quadrado d de x. Nós sabemos que a área lateral do nosso tronco de cone, tá? Porque ele vai ser o elemento básico para determinar a superfície, calcular a área da superfície de revolução. Pela fórmula que nós temos para calcular a área lateral, vai ser 2π vezes o P, né? Vezes o G, isso, vezes o G. Nesse caso, 2π, quem é o nosso P? O f de x, nós aproximamos de zero, caso a representação de d de x, d de y e d de s, né? O nosso G ele se transformou em d de s. Tá? Ele, na verdade, transformou não, ele é equivalente a d de s, né? Quando nós tendemos a zero o segmento que está em cima da curva. Então, aqui ficou d de s. Então, continuando aqui embaixo, 2π vezes f de x vezes... Quem é meu d de s? D de s está aqui em cima. Então, só substituindo 1 mais derivada de primeira ordem ao quadrado de d de x. D de x. Aqui nós temos a representação, né, da área lateral do tronco de cone, né? Só que o nosso foco, nosso objetivo no momento é determinar a área da superfície de revolução. Nós encontramos a área lateral do tronco de cone, onde esses d de x, d de s e d de y estão tendendo a zero, né? Ou seja, é o tronco de cone mais fino possível que nós podemos conseguir seccionar de dentro dessa superfície de revolução. Então, para que a gente possa determinar a área de toda a superfície, a ideia que nós utilizamos para determinar o comprimento da curva, né? Vamos fazer uma soma de todos esses troncos de cone que são possíveis de determinar fazendo essa análise em relação a d de x, d de y e d de s. Então, para essa soma, nós vamos utilizar integração, né, dentro do intervalo AB. Então, a nossa integral vai ficar de A a B. Nós temos 2π vezes f de x vezes nossa raiz de 1 mais f' de x ao quadrado de x. Como 2y é uma constante, nós podemos tirar de dentro da integral, né? Então vai ficar 2π vezes a integral de AB
de f de x vezes a raiz quadrada de 1 mais f de 1 de x ao quadrado dx. Pronto. A área da superfície, que eu vou representar por A, a área da superfície de revolução, que eu vou chamar de SR, é dada por 2π vezes a integral de AB de f de x vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada de primeira ordem elevado ao quadrado de x. Então aqui é a expressão que vai representar a área da superfície de revolução, que é mais uma ferramenta que nós vamos utilizar para determinar a área da superfície de uma esfera. Então, de fato, vamos determinar a superfície, a área da superfície da esfera. Para isso, eu vou traçar aqui meu plano. Ordenada. Minha abscissa. Vou usar o transferidor para determinar uma semicircunferência. E observamos que essa semicircunferência ela tem raio R, eu vou delimitar aqui nesses pontos, em relação ao plano. E se observarmos essa semicircunferência, se eu rotacionar em função do meu eixo y, eu vou estar gerando uma superfície de revolução. Vou ter uma superfície de revolução. Então, ou seja, para determinar a área da superfície de uma esfera, nós vamos partir da superfície de revolução. E, na verdade, a área da esfera, né? A área da superfície da esfera é a área da superfície de revolução. Vamos tentar sintetizar a expressão que representa a área da superfície da esfera. Nesse caso, quando eu fiz essa revolução, né, eu fiz essa rotação em relação a x, chegamos à conclusão de que tem a representação de a área da superfície de revolução. Então, para isso, nós já temos a fórmula, já foi definido, né, a nossa expressão. Aqui, minha área de superfície de revolução é igual a 2π vezes a integral de A até B da função f de x vezes a raiz quadrada de 1 mais f de 1 de x ao quadrado dx. O que nós precisamos? Na verdade, determinar a expressão que representa a área da superfície da esfera. O problema está só em determinar qual é a representação de f de x. Né? Como aqui nós temos uma semicircunferência, nós podemos aplicar a equação da circunferência. Né? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Aqui nós podemos determinar o y, que representa o f de x, de que forma? Isolando. Também y ao quadrado é igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Passando a raiz em ambos os lados, eu vou ter aqui desse lado mais ou menos a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Como eu estou trabalhando só com a parte superior, né, em relação ao plano, ou seja, só a parte positiva, eu vou pegar só mais a raiz quadrada. A parte negativa seria a parte de baixo. Não há necessidade. Então, nós já temos a nossa função. Essa função ela pode ser escrita assim, ó. Também. R ao quadrado menos x ao quadrado elevado a meio
nós vamos reescrever a área da superfície de revolução, né? Utilizando agora a expressão f de x é quem? É o nosso y. Observe que na fórmula nós temos a derivada de primeira ordem. Vamos aproveitar e já calcular a derivada de primeira ordem de f de x. Para calcular a derivada de primeira ordem de r ao quadrado menos x ao quadrado elevado a meio, isso aqui, nós vamos aplicar a regra da cadeia. Na regra da cadeia, f' de x vai ser igual aqui, baixo meio, vezes a parte interna, menos x ao quadrado. Subtrai um em cima, não é isso? Então fica menos meio, vezes a derivada da parte externa. A derivada de uma constante é zero, a derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Simplificando, f' de x é igual, f' de x é igual, cancelando esse 2 com esse 2 aqui, então ficou menos x vezes r ao quadrado menos x ao quadrado elevado a menos meio. Como na expressão nós temos a derivada de primeira ordem elevada ao quadrado, já vou substituir aqui. Colocar em ambos os lados ao quadrado. Então aqui vai ficar ao quadrado e aqui também ao quadrado. Então elevando ao quadrado, nós temos que f' de x ao quadrado vai ser igual. Aqui menos x ao quadrado vai ficar x ao quadrado. E aqui r ao quadrado menos x ao quadrado elevado a menos meio elevado a 2. Potência de potência multiplica, então fica menos 1. Então essa parte vai ficar elevada a menos 1. A gente vai descer, né? Então já podemos escrever assim. R ao quadrado menos x ao quadrado. Continuando. Vamos agora substituir a ASR. A minha expressão ASR é igual. Deixa eu colocar mais em cima, para dar espaço. O meu ASR vai ser igual a 2π vezes a integral. Observe que nós já temos os limites, né? A e B. Como é de menos R a R. O nosso f de x está aqui. Vai ser a raiz quadrada de R ao quadrado menos x ao quadrado. Vezes, na fórmula, a raiz quadrada de 1 mais f' de x nós já encontramos ao quadrado, né? Eu posso colocar x ao quadrado sobre r ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo é de x. Então, continuando, meu ASR vai ser igual a 2π vezes a integral de menos r até r. Aqui nós temos uma multiplicação. Nós já podemos colocar tudo dentro de uma raiz, uma raiz só, né? E colocando tudo dentro de uma raiz, nós vamos ter uma multiplicação dentro, né? Então vai ficar r ao quadrado menos x ao quadrado vezes 1. R ao quadrado menos x ao quadrado. R ao quadrado menos x ao quadrado vezes x ao quadrado sobre r ao quadrado menos x ao quadrado, nós podemos cancelar, né? Então vai sobrar mais x ao quadrado d de x. Aqui nós podemos simplificar. Menos x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, nossa ASR vai ser 2π vezes a raiz quadrada, ou integral de menos r a r. Aí ficou o quê? A raiz quadrada de r. Raiz
raiz quadrada de r ao quadrado é r. Então, a integral de rd de x, que vai ficar 2π vezes rx, intervalo de menos r a r. Substituindo limitante superior menos inferior, nós temos que ASR vai ser igual a 2πr, vou colocar aqui em evidência, vezes, vamos substituir no x, r, que é o de cima, onde tem x, coloca r, menos o de baixo. O de baixo é negativo, nós vamos ter mais r. Fazendo as multiplicações, nosso ASR é igual a R mais R dá 2Rs, 2 vezes 2, 4, e R vezes R, aí temos R ao quadrado. Ou seja, a área da superfície de uma esfera é dada por 4π vezes R ao quadrado. Tá? Só para... Aqui seria a área da superfície de revolução, e aqui eu vou definir como área da superfície de revolução da esfera. Beleza? Então, só para destacar, nosso ponto final a respeito da dedução da fórmula que representa a área da superfície da esfera. Tá? E vamos agora para uma aplicação. Dando continuidade ao estudo sobre a superfície, o cálculo da área da superfície da esfera, o nosso livro-texto, nosso livro do Prof. Matos de Geometria, ele faz uma aplicação após as deduções a dedução da fórmula da área da esfera, onde ele faz um comparativo entre ele diz, né, que o cubo e a esfera eles têm a mesma área, tá? As áreas deles são iguais, né? E pergunta qual a relação entre os volumes, tá? Sabendo que as áreas são iguais. Então, vamos tentar resolver esse probleminha. Então, nós temos aqui nosso cubo, tá? O nosso cubo nós vamos trabalhar ele com o lado A. A nossa esfera, ela tem um raio R. Nossa esfera aqui, ela vai ter um raio R. Vou colocar aqui desse ponto. Raio R. Tá? E nós sabemos, claro, após as deduções, que a fórmula da esfera, da área da esfera, né? A área da esfera, eu vou escrever assim, é igual a 4π R ao quadrado. Essa é a fórmula da área da esfera. O cubo, a área do cubo, que eu vou chamar de AC, é igual a 6 vezes, né? A área do cubo é 6 vezes A ao quadrado. 6 vezes o lado ao quadrado. Como ele fala no enunciado do exercício, ele trata que o cubo e a esfera têm áreas iguais, então nós podemos comparar, né? Então, a área da esfera é igual, a área da esfera é igual à área do cubo. A área da esfera é 4π vezes R ao quadrado. A área do cubo, 6 ao quadrado. Eu vou isolar o A, tá? Lado do cubo. Isolando o A, eu tenho que o A é igual, passo 6 dividindo, né? Aplicando a raiz, eu vou ter 2R vezes a raiz quadrada
π dividido por raiz de 6. Esse é o valor de A. Eu isolei o A porque nós vamos aplicar ele no volume do cubo. O volume do cubo, que foi trabalhado com meus demais colegas, tá, que ficaram responsáveis pela parte de volume, nós sabemos que esse volume, vou chamar de volume do cubo, VC, é igual ao cubo. Ao cubo, mas nós sabemos que A é igual a 2R vezes a raiz quadrada de π sobre a raiz quadrada de 6. Então vamos substituir. Nosso VC é igual a 2R vezes raiz quadrada de π sobre raiz quadrada de 6. Isso aqui é elevado ao cubo. Então, resolvendo, nós temos 2 ao cubo 8, R ao cubo, raiz quadrada de π ao cubo, π ao quadrado vezes π, né? Então sai π, significa um π dentro da raiz. E embaixo, raiz quadrada de 6 ao cubo, 6 ao quadrado sai um 6 e fica um 6 dentro da raiz. Agora nós podemos simplificar. VC igual a dividir por 2 em cima, embaixo, por 2 vai ficar 4. Vou botar esse π aqui do lado. R ao cubo sobre por 2 vai ficar 3. E observe o que sobra aqui, ó. Raiz de π sobre raiz de 6. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de π sobre 6. Agora, observe a relação aqui, ó. Pelos vídeos dos meus colegas, eles apresentaram a fórmula que representa o volume da esfera e observam onde foi que nós chegamos. Aqui nós temos a fórmula que representa, aqui a expressão que representa o volume da esfera. Ou seja, meu VC, que é o volume, do cubo, é igual a raiz de π sobre 6 vezes o volume da esfera. Fazendo esse cálculo, nós temos, nós temos que a raiz de π sobre 6 vai dar aproximadamente 0,72. Então, o volume do cubo ele é igual a aproximadamente 0,72 vezes o volume da esfera. Ou seja, o volume do cubo ele é igual, uma aproximação foi feita, ele é aproximadamente 0,72, ele é aproximadamente 72% do volume da esfera. Então, no problema, ele pedia, a partir da informação que foi dada, qual a relação entre o volume do cubo e o volume da esfera, quando as áreas dos dois são iguais. Ou seja, a relação é que o volume do cubo ele é aproximadamente 72% do volume da esfera.